A ansiedade diante da dor e da exclusão. Como essa mulher, mesmo sofrendo, né, já por 12 anos, como a gente vê aí, conseguiu encontrar essa força para ir até o encontro de Jesus. Quantas vezes a ansiedade ela quer nos paralisar? E o intuito da ansiedade realmente em nossas vidas, gente, muitas vezes é nos paralisar. Mas como é que a gente pode, mesmo vivendo essa ansiedade, se colocar em ação como essa mulher? Porque se a gente vê a história dela, tinha tudo para ela continuar onde ela estava. Tinha tudo para que o desfecho da vida dela fosse o pior possível, assim como milhares de outras. Com certeza tiveram desfechos não igual ao dela. Mas por que exatamente esta mulher teve um desfecho diferente de muitas que naquela época com certeza já existiam com essa mesma doença? Então, a minha pergunta para vocês hoje é: o que é que a dor tem tentado te paralisar? O que é que ele tem feito vocês pensarem sobre vocês mesmas? Que você não é capaz? Que você não consegue? Que você está sem força? Que você está sozinha? O que é que a ansiedade tem feito? Porque a gente sabe que dentro da ansiedade, como a gente já estudou algumas vezes, duas coisas acontecem quando a gente tem ansiedade: o medo e a insegurança. E esse medo a gente já viu que muitas vezes ele é fantasioso, é da nossa mente, um medo de coisas que a gente nem viveu ainda, mas que a gente teme em viver. E a insegurança junto com aquele medo. Então essa junção de medo e insegurança faz a gente entrar na ansiedade, que é parecida com a crise de pânico, onde a gente desenvolve aqueles sintomas. Vocês acham que essa mulher aí, 12 anos sangrando, não estava vivendo isso? E o pior não é nada, gente. Era naquele contexto da época judaico. Por quê? Vocês sabem, no livro de Levítico, a Bíblia, a lei de Moisés, ele vai dizer que a mulher, quando estava menstruada, os 7 dias da menstruação, ela teria que ficar excluída da sua família, do seu marido, não podia ir ao templo, ela ficava totalmente excluída, porque era considerada impura, imunda. Então imaginem aqui comigo, se uma menstruação de 7 dias, a mulher ali afastada, imagina essa mulher já 12 anos, gente, afastada do convívio social, do convívio da sua família, sem poder tocar em ninguém e ser tocada por ninguém, porque não podia nem ela tocar, nem ela ser tocada por ninguém, porque tudo que ela tocava se transformava em imundo. Então ela não poderia tocar, ela teria que ficar como os leprosos, ficavam isolados em um canto. E a Bíblia aí, você, Milena, acabou de ler, que ela gastou tudo o que tinha. Então, se ela gastou tudo o que tinha, dá a entender que ela tinha alguma posse. Para esses 12 anos ela está gastando, ela tinha algum dinheiro. Então mostra que ela veio gastando seus recursos financeiros ao longo desses 12 anos, porém só piorava. Mas aí você vê, só piorava, mas ela não desistiu. E a prova que ela não desistiu é que ela ouviu falar de Jesus. E como foi que ela ouviu falar de Jesus? Provavelmente o local onde ela estava ali com algum doente ou alguém que havia sido curado por ele, comentou que Jesus curava. Então isso mostra que ela ainda estava atenta que existia uma esperança. Ela já havia tentado o recurso natural, mas não havia obtido a cura, mas nem por isso ela desistiu. E quantas vezes a gente desiste na primeira dificuldade? Já parou para pensar? A primeira dificuldade, às vezes a gente desiste. Quantas vezes eu desisti na primeira dificuldade que surgiu ao caminho? Mas sabe o que é que eu penso também? Muitas vezes a gente se apoia em pessoas, em coisas, a gente sempre tem as nossas segundas opções. E se a gente for ver na vida dessa mulher, ela não tinha segundas opções, gente, porque ela já tinha perdido tudo.
ela não tinha mais convívio com o parente, com a sociedade, já não tinha mais dinheiro, então ela já tinha perdido tudo. Então sabe aquele velho ditado? Nada a perder mais. Então, às vezes, Deus permite que a gente chegue no fundo do poço. Porque às vezes só lá no fundo do poço, onde a gente não tem mais recurso, é que a gente tem força para lutar. Porque ainda, quando tiver um recurso, quando tiver alguém que você pode recorrer, você não vai. Você vai ficar travada ali pelo medo, pela ansiedade. Porque aqui, imagina aqui comigo. Imagina que você tem medo de fazer qualquer coisa na sua vida. Seja falar, seja dirigir, seja fazer qualquer coisa. Mas isso depende da vida, nem da sua vida, depende da vida de um filho seu ou da sua vida. O que é que você vai fazer? Vocês acham que vocês fazem o que tem que ser feito ou não? Hein, Milena? Maria tá passando mal agora. Não tem ninguém aí. Quem vai levar? Mas não vale aí na sua cidade. Tem que ser lá em Salvador, no hospital. Quem vai levar? Você. Porque não vai deixar morrer. Não tem segunda opção. Uber. Se não tiver Uber, Mas, não tem opção nenhuma. Tá vendo que a gente sempre acha uma outra opção? Mas quando a gente chega naquele limite que não tem opção, a gente age. Então, assim, a reflexão que eu trago para vocês hoje é: será que vocês vão? Será que a gente vai deixar chegar no último recurso para buscar o milagre, para vencer, mesmo com ansiedade, mesmo com medo? Reflitam. Isso aí que a gente leu, tocar na orla de Jesus, não foi assim algo... Foi algo pensado, gente. Por quê? Observe o que a gente leu. Ela não poderia tocar em ninguém, porque ela era considerada impura, mas ela podia tocar na orla, porque ela tocar na orla da veste não era tocar na pessoa. Então ela pensou: se eu, olha só a fé dela, eu não preciso tocar nele, eu não preciso falar com ele. Se eu apenas conseguir pegar na orla do manto dele, eu vou ficar curada. Eu só preciso disso. Isso mostra o quê? Estratégia. Ela teve uma estratégia. Ela não saiu atrás de Jesus sem saber o que ia fazer. Ela estava com tudo calculado, gente, como a gente acabou de ler. Ela veio por trás para pegar na orla. Isso mostra que ela tinha estratégia e usou o que ela tinha. Ela só podia pegar na orla, então ela não tinha outra opção. Ela só tinha essa opção. E aí? Será que a gente tem usado aquilo que a gente tem ou dito assim: ah não, deixa para amanhã, quando eu tiver mais recursos, quando eu tiver mais dinheiro, quando eu estiver com mais tempo livre? Esse dia nunca vai chegar. E vocês podem vir concordar comigo que quantas vezes a gente já deixou tantas coisas para quando a gente tivesse dinheiro, para quando a gente tivesse mais tempo, e esse dia nunca chegou e nem vai chegar. Sabe por quê? Lembram que a gente vinha estudando essas semanas aí, cada mulher e cada um a gente aprendendo uma lição? Com Marta a gente aprendeu que o presente é o único momento que a gente tem, mais nada. Então a gente já vê que deixar para amanhã é incerto, porque o amanhã pode não chegar, não é isso? A oportunidade que eu tenho que falar com vocês aqui é hoje. O que eu tenho para falar com vocês é hoje, eu não posso deixar passar essa oportunidade. E eu tenho que usar o que eu tenho hoje. O que eu tenho hoje é isso, e que se eu não faço com o que eu tenho hoje, eu não vou fazer amanhã. Se eu ficar esperando para fazer amanhã, não vai acontecer. A gente precisa usar o que a gente tem hoje, do jeito que dá, a gente tem que fazer. Se colocar em ação com o pouquinho que você tem. E se a gente for olhar na Bíblia ali toda, a gente vai ver que Deus não precisa de muito. Não precisou de muito azeite para multiplicar.
Então Deus não precisa de muito, gente. A gente que fica querendo tudo perfeito, querendo muito para começar algo. Isso tudo sabe o que é? A nossa mente tentando nos parar. Toda vez que vocês estiverem para fazer qualquer coisa e a sua mente ficar assim, ah não, quando eu tiver mais dinheiro, quando eu tiver mais tempo, quando eu tiver aquele recurso, quando eu tiver aquela roupa, eu vou para o evento. Acreditem, a sua mente está tentando te sabotar, porque se você for, algo vai destravar na sua vida. Se você fizer com esse pouquinho, Deus vai te abençoar. E aí a sua mente, a nossa mente, que é adâmica, que é caída, que é pecaminosa, sempre vai tentar nos travar. Por causa de quê? Do medo, da insegurança que nos leva à ansiedade. E se a gente for ver cada um aqui que tiver ansiedade, é um motivo diferente. O motivo daquela mulher talvez era tudo isso que a gente já falou. Exclusão, a dor. Porque imaginem aqui comigo, ela 12 anos sangrando. Gente, se realmente não tinha jeito, ela estava 12 anos sangrando, vocês acham que ela estava o quê? Anêmica, sem forças, fraca. Então pense comigo, para essa mulher chegar no meio de uma multidão cercando Jesus, fraca do jeito que ela estava, e ela correu o risco de ser pisoteada, porque talvez ela não ia ter força. Porque imagina a gente aqui, a gente fica menstruada, vamos supor, meu ciclo mesmo são 5 dias, eu já fico fraca, desanimada, dores nas pernas. Imagine a pessoa 12 anos sangrando sem parar. Ela devia estar bastante debilitada, gente. Pensa aqui a imagem dela, debilitada fisicamente e emocionalmente. Por quê? Sem contato com as pessoas que ama. A Tati acabou de falar, está em uma cidade distante, já sente falta dos parentes, da família. Imagine essa mulher 12 anos, sem poder receber o abraço de ninguém, sem poder conviver com ninguém. Imagine só, ela não estava só sofrendo fisicamente, ela também estava sofrendo emocionalmente. Então ela tinha tudo para deixar para lá e morrer ali. Então observe tudo o que ela já tinha feito, gastou o que tinha, perdeu o contato com as pessoas que amava, que a gente já falou aqui. O sentimento de rejeição que ela carregava por se sentir rejeitada da sociedade, excluída da sociedade. Mesmo assim, ela não desistiu. Aí eu pergunto a vocês, será que vocês, a gente tá passando por tudo isso aqui? Será que a gente já gastou tudo o que tinha? Será que a gente já perdeu o contato com as pessoas que a gente ama? Será que a gente está vivendo isolado da sociedade? Às vezes a gente não está passando nem metade do que ela está passando e a gente já está tudo perdido. Já observou? Para essa mulher, se a gente fosse olhar aqui e dizer assim, não tem jeito mais não, acabou. Tantas que já morreram assim, por que que ela? Mas quando ela ouviu falar de Jesus, e a Bíblia vai falar isso também, né? Que a fé vem pelo ouvir. Então assim, quando vocês estão fazendo terapia, estão estudando, estão ouvindo qualquer coisa, algo desperta dentro de você, que se você não tivesse aqui, talvez não seria despertado. Então a gente consegue compreender que o ouvir pode nos fazer sim, nos colocar em ação. Porque a gente vai ver aqui, foi o fato dessa mulher ter ouvido falar de Jesus que ela decidiu ir ao encontro e fazer todo esse planejamento, como a gente disse aí. Planejar, eu vou tocar na orla, porque é ali que eu posso tocar. Eu vou por trás dele, vou tocar na orla e vou ficar curada. Ai meu Deus, que coisa linda. Ela não saiu se precipitando, ela planejou tudinho como ela podia fazer. Eu posso tocar na orla da veste dele, eu posso vir por trás, é o que eu posso fazer. E eu vou receber a cura. E eu tenho certeza, gente, que ela talvez nem esperasse chamar a atenção de Jesus. Talvez na cabeça dela Jesus nem ia perceber. Tanta gente tocou ali na orla, ela ia embora, recebeu a cura, pronto. Mas Jesus, ele quer fazer além. Como a palavra diz, ele faz mais do que a gente pensa, do que a gente imagina. Ele não queria só curar a hemorragia, a enfermidade. Ele queria tocar na identidade daquela mulher.
Ele queria curar a alma daquela mulher. E assim eu tenho certeza com vocês. Jesus não quer só curar a ansiedade. Jesus quer curar também a sua identidade. Aquilo que tem causado, aquilo que causou essa ansiedade que talvez alguns de vocês vêm carregando ao longo dos anos. Então pensa nisso, nessa noite. Como essa mulher transformou tudo isso em impulso para o encontro de Jesus. Porque talvez a mente dela levasse ela para o lado negativo. Eu já tentei tanta coisa, não funcionou, eu não vou mais não. Não me apresenta mais um curso não me apresenta mais uma terapia não, eu não vou mais na missa, não vou mais na igreja, não adianta orar mais, já orei tanto. Não vou mais. Mas talvez esse que a gente desiste é a hora que o milagre chega. Então não importa o que você está vivendo hoje, seja no corpo físico, na alma, não desista. Usa a ansiedade, essa angústia, para se colocar em ação. E dizer assim, eu não aguento mais viver assim não. Eu quero mudar. O que é que tem que fazer? O que é que tem que fazer aí para mudar? Eu vou mudar. E aí a gente vai aqui aprender lições valiosas com essa mulher. A gente vai aprender lições. Que a dor, ela não define quem somos. A dor nunca vai definir aquilo que a gente é, porque a dor, gente, sempre é passageira. Sabe, eu gosto de uma frase da filosofia, que ela sempre fala que a dor, ela nos ensina a dominar nós mesmos, não as circunstâncias. Por quê? Sabe por quê? Como eu já falei algumas vezes, a gente às vezes fica ansiosa porque a gente quer dominar as circunstâncias. A gente quer dominar os outros. É daí que muitas vezes vem a ansiedade. Mas quando a gente entende que a única pessoa que a gente consegue controlar e dominar é a gente. Eu não tenho poder de dominar nenhuma de vocês e nem vocês a mim, mas eu tenho o poder de dominar a mim mesmo. E a dor, a gente vai ver na Bíblia que ela é uma ferramenta que Deus usa com este propósito. E a palavra dele vai dizer, lá em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sempre coisas ruins vão cooperar para o bem acontecer na nossa vida. Porque aquilo vai nos fortalecer, vai nos dar estrutura. Entende? Então, quando as coisas ruins às vezes acontecem em nossas vidas, a gente, às vezes, como já aconteceu comigo, fica pensando, é castigo de Deus, é punição. Mas não é. É um exercício para a gente trabalhar as nossas virtudes, para a gente trabalhar o amor, para a gente trabalhar a paciência, para a gente trabalhar o perdão, para a gente trabalhar a resiliência. Então, toda vez que vocês estiverem ansiosos, perguntem, será que essa ansiedade sou eu querendo controlar as circunstâncias, as pessoas? Então, quando eu começo a olhar para mim e a me controlar e a me acalmar, eu vou perceber que essa ansiedade vai melhorando, ela vai diminuindo, porque eu percebo que eu não posso controlar lá fora, mas que aqui dentro eu tenho o poder de controlar. Então eu já falei, a dor não define quem somos. 2, a ansiedade, ela pode ser canalizada. Como assim a ansiedade pode ser canalizada? Você pode jogar essa ansiedade para outra coisa. Tá ansiosa? Exercício, oração, leitura da Bíblia. Como foi que essa mulher canalizou com certeza a ansiedade dela? A força que ela precisou ter para ir aos pés de Jesus. Veio daí. Ela canalizou para se colocar em movimento e aos pés de Jesus. Você precisa estar em movimento. Nunca espere estar pronta para se colocar em movimento. Mas entenda que a gente se colocando em movimento é que a gente fica pronto. Como eu falei lá no início. Quando tiver tudo perfeito, quando eu tiver dinheiro, não vai existir. Se coloca em movimento do jeito que as coisas estão. Não tem dinheiro para academia? Vai fazer caminhada. Faz com o que tem, gente. Porque se a gente ficar esperando, não tenho dinheiro para fazer dieta.
Diminui a quantidade da comida. Para todo problema tem uma solução. Isso é lindo. Porque a nossa mente ansiosa, para todo problema, ele arranja outro. Mas quando a gente se acalma, respira, ora, busca a Deus e lê ali a palavra, para todo problema tem uma solução. Entendeu? É desse jeito que funciona. E como eu falei no início, Jesus não queria apenas curar o corpo daquela mulher. Por que ele falou aquilo? Quem me tocou? Por quê? Ele não queria que ela recebesse apenas uma cura física, gente. Ele queria que ela fosse curada na sua identidade. E quando ele olha para ela e diz assim, vai em paz, a tua fé te salvou. E ele deixou aqui claro nessa passagem. Não foi o fato dela ter tocado no manto sagrado que trouxe a cura. Foi a fé. Como eu falei para vocês no início, a questão do manto foi ela que pensou o que ela podia fazer, porque ela sabia que ela não podia tocar em Jesus. Mas ela sabia que ela podia tocar na ponta do vestido dele. Então não foi nada místico. Foi algo preparado. Ela usou a ferramenta que ela tinha no momento. Eu não posso tocar nele, mas eu posso tocar na orla dele. Então, eu não posso chegar por frente dele. Então, eu venho por trás, toco na orla e recebo minha cura e vou embora e tá tudo certo. Então, foi a fé dela. Jesus deixou claro. Foi a tua fé que te salvou. Então, o que vai te colocar, o que vai fazer vocês vencerem, vai ser sempre a fé. Porque essa fé, esse acreditar, é que coloca a gente em ação, é que faz a gente sair do ponto A e ir para o ponto B. Sair da ansiedade para encontrar a paz. E quando Jesus disse vai em paz, é porque com certeza ela não estava vivendo em paz, né, gente? Ela estava vivendo em ansiedade, em sofrimento, diante de tudo que ela passou aqui, como a gente viu. Então sempre pense nisso. Jesus quer fazer além na nossa vida. Ele não quer só curar a sua ansiedade. Ele não quer só curar um problema físico. Ele quer devolver a sua identidade. Devolver quem você é. E talvez quem você é, quem nós somos, nem a gente às vezes sabe. Porque às vezes a gente se apega no que o outro fala da gente. Ah, você é medrosa. Ah, você é feia. Ah, você é magricela. Ah, você é desajeitada. E aí a gente se apega na identidade que a outra pessoa nos deu. Mas o Senhor nos convida nessa noite para trazer essa cura sobre a nossa identidade. Então vocês precisam se apegar nessa palavra. Olhar o exemplo dessa mulher, gente. Fraquinha, já 12 anos sangrando, com pouca força. Olha o que Jesus fala lá no Apocalipse. Eu não lembro qual é a igreja, mas teve uma igreja lá das cartas do Apocalipse que ele disse, mesmo com pouca força, tu não negaste o meu nome. Deus não está esperando que a gente tenha muita força, não. Que a gente tenha muito recurso, não. É na pouquinha força ali mesmo que você vai dizer assim, Deus, eu tô fraca. Eu tô querendo desistir, mas eu não vou, não. Me ajuda, eu vou assim mesmo. Eu vou me arrastando. Eu não sei o que vai acontecer, porque pensem comigo. Poderia ter acontecido alguma coisa com ela. E ela sabia disso. Mas ela disse, eu não tenho segunda opção, não. Não importa o que vai acontecer comigo. Do jeito que está, eu não quero mais ficar. Então, meu convite para você hoje. Decida sair do lugar que você está. E ao encontro hoje, talvez de Jesus, com a sua pouca fé. Diz assim, eu não aguento mais viver do jeito que eu estou. Mesmo com medo, eu vou. Mesmo com medo eu vou, porque gente, olha, o medo nunca vai embora não. Não pensa que o medo vai embora não, ele só vai subir de nível. Hoje você vence um medo, aí ele aumenta a camada. Ele aumenta, não vai embora. A ansiedade às vezes ela só aumenta, mas ela também não vai embora. Aí a gente precisa decidir agir, independente do medo, independente da ansiedade. Decida agir nessa noite, tá certo? Então, a minha pergunta reflexiva para vocês, minhas perguntas são: o que é que a ansiedade tem parado na tua vida? O que é que você tem deixado de fazer para um momento que você tem deixado de fazer por conta da ansiedade? É a minha pergunta.
Será que eu estou esperando a ansiedade passar, o medo passar para me mover? Observe que se talvez aquela mulher fosse esperar, ela talvez teria morrido, como a gente falou no início. Quantas mulheres devem ter morrido? E por que só ela recebeu? Porque mesmo ali, com medo, ansiosa, ela foi. Ela decidiu e foi. Então, o que é que vocês podem hoje fazer, mesmo estando ansiosa? Qual é a decisão de fé essa semana que a gente pode tomar, mesmo com medo, mesmo ansiosa? Fala aí pra mim. Eu já quero deixar aqui uma tarefinha para vocês. Eu vou colocar lá no grupo, mas eu vou falar aqui logo, para vocês escreverem uma carta. A tarefa é o seguinte: você vai escrever uma carta para si, reconhecendo os seus medos. Não precisa mostrar a carta para ninguém, não é para mim mostrar, não é para ninguém, é sua. É uma ferramenta que você vai escrever para você, reconhecendo os seus medos, sua ansiedade, mas se comprometendo a se colocar em algo. Por exemplo, eu reconheço que estou com medo de tomar tal decisão em relação a isso e isso, mas essa semana eu me comprometo em agir, em resolver esse problema, mesmo com medo. Entenda? E se sua mente quiser te paralisar, pergunte para você mesmo o que de pior pode acontecer. Porque ruim já está, pior do que o que está é que eu não quero que fique. Observe. Faz essas perguntinhas. E deixando essa mensagem aqui final. Olha, o corpo dessa mulher estava sangrando, estava fragilizado. Mas a alma dela ansiava pela cura. Ansiava pela libertação. Foi aquele toque, foi aquela decisão que mudou a vida dela. Então, para finalizar, a minha pergunta para vocês hoje é: qual a decisão que vocês precisam tomar, mesmo com medo, para mudar de vida, para sair do lugar onde vocês estão, para chegar até onde Deus preparou para mim e para vocês? Me falem aí. Respira. Quem quiser já pode abrir o microfone, fazer alguma pergunta ou falar algo. Eu tava me lembrando aqui de um missionário, né, que eu sigo, o Geraldinho. Sim. E aí ele sempre fala isso: decisão mata a convicção. Só um minutinho pra mim. E aí ele sempre fala isso o tempo todo, sempre no final das pregações dele ele fala: decisão mata a condição. E aí eu fiquei pensando em várias coisas que eu sempre ficava nessa questão. Vou esperar melhorar um pouquinho, estou com muito medo. Quando eu aprender tal coisa, aí eu sei que eu vou conseguir. Aí eu aprendi o que eu dizia que estava precisando aprender, e aí vinha outra coisa: não, eu aprendi isso aqui, mas aquilo ali eu ainda não sei. E aí eu vou dar um exemplo da direção, né? Que meu problema ultimamente tem sido, que não está sendo mais um problema tão grande, porque eu decidi que eu realmente agora vou mesmo. Pronto. Mas, mesmo decidindo que eu vou pegar nesse carro e vou para tudo que é canto que preciso ir, ainda assim, a ansiedade bate certo. O medo bate certo, mas mesmo assim eu saio com vontade de vomitar, como da última vez que eu tive que levar minha mãe no médico, com vontade de vomitar, com dor de barriga, sem conseguir respirar direito, mas eu vou, não quero nem saber. Nem que eu tenha que parar na BR e respirar, esperar, chamar a SAMU, o que for, mas eu vou sair daqui, não quero nem saber, eu vou entrar nesse carro. E realmente, quando a gente decide, parece que piora o medo. No dia que a gente decide que vai fazer, o medo piora. Então a gente não pode mesmo deixar o medo tomar conta. É com medo mesmo, qualquer coisa que seja, é com medo mesmo. É entrar na natação,
sei lá, dirigir, se matricular no curso. Não tem jeito não. É chorando que vai, suando, não tem jeito não. Senão a gente realmente não constrói nada na vida da gente. Verdade. Nós que sofremos de ansiedade, né? Porque eu acho que tem gente que parece que não é destemido. Eu não sou bem ansiosa, bem medrosa. Mas eu estou, graças a Deus. Essas aulas têm me ajudado muito mesmo. A conseguir identificar os pontos onde pioram minha ansiedade e algumas coisas que me facilitam lidar com a ansiedade. Essas aulas estão trazendo muita luz mesmo, muita luz. Amém. Que ótimo. Mas alguém quer falar alguma coisa, gente? Eu quero falar assim, eu estava me paralisando em relação ao louvor. Eu faço parte do louvor da igreja, eu sou lista pela misericórdia de Deus, e aí toda vez que eu ia para a escala, eu inventava alguma coisa. Mas não era nada, era porque eu estava em pânico, sabe? Para mim era apesar de algumas pessoas acharem que eu falo muito e tal, mas eu sou tímida ao extremo. Mas eu estou vencendo, depois da terapia, eu estou vencendo essa parte da timidez. E o louvor, meu Deus, era algo assim que eu não gosto não. Eu estou sentindo dor de cabeça, estou com o joelho doendo, mas e agora não. Ontem mesmo, para a honra e glória do Senhor, eu estava lá louvando ao Senhor. É algo que é a minha gratidão a Deus, é a área do louvor, porque eu não conseguia louvar. A minha voz é muito fininha, que hora que eu estava roupa, eu ainda consegui roupinha, né? Mas é algo que me dá prazer, no louvor. E eu entrava em pânico. Ontem mesmo eu fui, não, mas eu vou. Eu não estou fazendo como, eu estou fazendo para Deus. É a minha gratidão. E aí eu cheguei lá, tem hora que dá um branco, eu esquece a letra, mas eu estou ali, vencendo o meu pânico, a minha ansiedade, e sendo exemplo. Como duas irmãs que pararam de louvar por causa da ansiedade, chegou para mim e disse: eu estou seguindo o seu exemplo, eu estou na escala esse mês. Porque eu vejo você está ali, eu sei que a gente vê que você está um pouco ansiosa, mas eu me emociono em falar. Porque essa terapia para mim tem sido excelente, tem sido um divisor de água na vida. E eu agradeço a Deus muito, hoje mesmo estou orando por você, doutora. Amém. Obrigada. Porque eu estou saindo da toca, estou saindo da caverna. E ontem eu estava ali para glória do Senhor, louvando, exaltando o nome santo do Senhor. Amém. E serviço de exemplo. Onde eu passo, eu falo, gente, trabalhe, vá numa terapia, busque, porque nós sozinhos não somos nada. Em primeiro lugar, mas existem profissionais que têm amor para vida. Então, eu sou grata mesmo a Deus, em primeiro lugar, e a você, Senhor. Amém, obrigada. Desde o seu coração. Amém. A ansiedade está indo embora. Amém. Em nome de Jesus, eu estou dando paz. Amém. É como a gente falou a semana passada, toda dor tem um propósito. E o propósito não é só de empurrar a gente, mas junto com a gente empurra mais. Então comigo foi assim, está sendo assim em várias áreas da minha vida. E aí com vocês também, aí vocês vão empurrando outras pessoas e assim a gente vai. Sendo abençoada e abençoando a vida de pessoas. Porque não é sobre a gente. O seu destravar, o meu destravar, vai destravar nossas famílias, nossos amigos e outras pessoas ao nosso redor. Então hoje a gente é referência. As pessoas vão olhar para vocês com referência. Porque vai saber que um dia a mulher que tinha medo de dirigir, hoje é corajosa no volante. A mulher que tinha medo de cantar, hoje canta que nem parece. Então são essas coisas. Deus faz,
Mas a gente, como a mulher do fluxo de sangue que a gente viu aqui, precisa tomar decisões, ter estratégia, ter coragem, não esperar chegar momento oportuno, momento favorável. Nunca vai existir. É com a que a gente tem mesmo que a gente vai. O que a gente tem é isso aqui, e é com isso aqui que Deus vai nos honrar. Porque quem não é, como eu falei, fiel no pouco, não vai ser no muito. Quem não consegue fazer sem recurso, quando o recurso chegar, também não vai fazer. Então é a nossa mente, nos sabotando o tempo todo. Então não permitam. Vai do jeito que está. E vai com fé. Porque quando a gente tem fé, acredita, nada nos para. Tá certo? Então vamos lá respirar, praticar as nossas respirações. Para a gente finalizar por hoje. Respirem fundo, nunca esqueçam de fazer essas respirações, porque essas respirações elas vão ajudar a acalmar nossa mente, o nosso cérebro. Ela vai ativar aí o sistema parasimpático, que vai trazer essa calma, essa paz. Quando a gente respira não é à toa. Quando a gente respira com essa força, a gente está ativando o sistema parasimpático, que é diferente do simpático, que causa ansiedade. O parasimpático, ele diminui a ansiedade. É por isso que quando a gente faz essa respiração aí profunda, puxando pelo nariz, soltando pela boca, a gente se acalma mais. Pai, a Ti nós rendemos graça, porque o Senhor é bom. O Senhor sempre nos ouve. E a Tua bondade, ela dura de geração em geração. Aqui estão Tuas filhas, não diante de mim, Senhor, mas diante da Tua presença. Jesus, eu não sei, eu não conheço a dor, a angústia, o medo que tem tentado acorrentar cada um aqui. Mas uma coisa eu sei, Senhor, mesmo aquelas que estão com a fé pequena, Senhor, eu sei que se elas se colocarem em movimento, se elas lutarem, o Senhor vai estar com ela. O Senhor vai estar na vida delas, o Senhor vai abrir as portas, o Senhor vai abençoar a vida delas naquela área onde elas estão buscando. Por isso, Senhor, restaura, Senhor, não só o corpo físico nessa noite, mas restaure a alma de cada uma, a identidade de cada uma, seja tocada, seja restaurada, que o medo venha dar lugar à coragem, que a fraqueza venha dar lugar à força, Senhor. E que aquele que está fraco, Pai, nessa noite receba força, receba ânimo, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa animar, que o Teu Espírito Santo possa impulsionar para que as Tuas filhas vão na direção do milagre e possam testemunhar em breve coisas grandes. Em nome de Jesus. Amém.